Iniciar a gravação da nossa aula, né? Então, já estamos gravando aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir essa aula depois, né? E hoje a gente vai falar de energia, né? Vamos comentar aí sobre a energia de oscilação, ok? Deixa eu baixar os participantes aqui e vamos lá. Então, qual que é a ideia da energia? Bom, basicamente, a gente tem aí, são dois tipos de energia, né? Ali, que a gente chama de energia potencial. Dentro das energias potenciais, a gente pode ter várias delas, né? Como energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, energia potencial elétrica, até a nossa energia interna associada ali, né, na termodinâmica que nós vimos ali, também pode ser, a princípio, relacionada com uma energia potencial. E a gente tem a energia cinética, que é a energia que está relacionada com os movimentos, né, que está relacionada aí estritamente com a velocidade. Então, como é que fica ali as energias? Então, a energia potencial elástica, ela está relacionada sempre quando eu tenho ali uma deformação de mola, né? Então, qualquer coisa que está deformada, ou distendida, ou comprimida, isso vai estar uma energia potencial armazenada. Como assim potencial armazenado? Se você pegar a sua mola aqui, ó, seu bloquinho com a mola, certo? Uma vez que você puxe ela para a direita, certo? A mola fica distendida. Quando você solta, ela vai tender a voltar aqui para a posição de equilíbrio. Então, a partir do momento em que você puxou a bolinha, né, você forneceu uma energia, você aplicou uma força, você realizou um trabalho sobre essa bolinha e ela ficou com uma energia em potencial armazenada, né, que está relacionada justamente com essa distensão da mola. Então, sempre quando eu tiro a minha mola da posição de equilíbrio, ela fica com uma energia armazenada, que é o que a gente chama de energia potencial elástica, tá? Tanto na parte comprimida, né, e na parte distendida também. Né? Se eu comprimo essa mola aqui também, né, a mesma coisa, eu estou fazendo uma força para empurrar ela, né, realizando um trabalho, consequentemente, ali armazenando uma energia em potencial para essa mola. E a energia potencial elástica, ela tem essa cara aqui, né? Ó, ela é kx quadrado sobre 2, onde o k é a nossa constante elástica da mola, o x é a deformação, né? Ou a compressão da mola, né? Se eu estou ali comprimindo ou distendido. Só que, no caso, agora, para os nossos movimentos harmônicos, para o nosso movimento de onda, o x, ele tem uma cara aí, né, bem característica, né? Essa equaçãozinha aqui, x de t, xm, que seria a minha amplitude, cosseno ômega t mais φ. Então, eu vou substituir esse x de t no lugar do x. E aí vai ficar todo mundo ao quadrado, certo? Então, temos aqui, ó, k, né? E aí o resto do pessoal ao quadrado, aqui, ó, xm quadrado, cosseno ao quadrado de ômega t mais φ. Né? Então, a energia potencial elástica acontece aí da mola comprimida ou distendida. Tudo bem? Beleza? E a energia cinética, né? Nós já até vimos aí um pouquinho da energia cinética na parte de termodinâmica. Perceba que a energia cinética é o Kzão maiúsculo, né? Ó. Então, K maiúsculo, energia cinética, K minúsculo, constante elástica da mola. Por favor, não confundir aí, viu, galera? Tem que tomar cuidado. Então, a energia potencial está associada à velocidade, certo? Então, aqui, ó, meio de mv quadrado, né? Onde o v é a nossa velocidade e o m é a massinha aí do meu objeto. Com isso, né, a minha velocidade ela é a derivada daquela equação de x de t, né, que já trabalhamos aí. Então, derivando daquela equação, a gente tem menos xm ômega c ômega t mais φ. Ou seja, no lugar dessa velocidade ao quadrado, vai entrar essa expressão aqui ao quadrado. Então, eu vou ter aí, ó, ômega ao quadrado, xm quadrado,
seno quadrado ômega t mais φ, certo? Então, a gente tem aí a energia cinética também associada ao movimento ondulatório. Tudo bem, gente? Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Tranquilo? Ok. Vamos lá, então. Vamos dar sequência. Bom, agora que nós temos as duas energias, né? Então, eu vou estar juntando, né, as duas energias agora. Então, a minha energia mecânica do problema aí é a energia total do sistema. Então, eu chamo de energia mecânica toda a minha energia do sistema. E ela é definida como a soma da energia cinética mais a soma da energia potencial. Então, temos aqui, ó, E é igual a U mais K, onde U é a potencial elástica e o K é a cinética. Certo? E agora o que eu vou fazer é substituir os termos, né, que tínhamos aí encontrado no slide passado. Então, a nossa energia potencial está aqui, ó, meio de K xm quadrado cosseno ao quadrado. E a energia cinética, ela está aqui. Só que esse termo que está aparecendo aqui dentro, aqui, ó, né, ele não estava lá, a energia cinética. Aqui eu tenho K xm quadrado. Se você voltar no slide anterior, ó, aqui eu tinha m ômega ao quadrado xm quadrado. Né? Como que esse cara aqui, ó, m ômega ao quadrado xm quadrado virou K xm quadrado. Né? Como é que isso aconteceu? Bom, se você lembrar, o nosso ômega, né, ele é definido aí como raiz de K sobre M. Né? Ou seja, o meu ômega ao quadrado, ele é K sobre M. Então, eu substituí aqui, ó, ômega ao quadrado, K sobre M. Então, ficou K sobre M vezes M e multiplica xm quadrado, né? Aí se cancelaram as massas e sobrou apenas K xm quadrado, ok? Então, ó, por isso que ficou aqui com esse termozinho K xm quadrado. E é uma conveniência, né? Eu ter esse K xm quadrado ali, porque eu posso estar colocando isso em evidência na minha equação. Né? Então, porque tanto na equação da energia potencial gravitacional, na energia potencial elástica, quanto na equação da energia cinética, eu tenho o termo meio de K xm quadrado. Então, eu coloco em evidência e ele fica somando, né, com o termo cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de ômega t mais φ. Bom, a gente conhece, né, a relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de um ângulo, né? Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, todo esse termo que está aqui, ele é 1. Né? Uma unidade. Então, a soma das duas energias, no meu caso aqui, ela vai ser uma constante. Né? Então, energia mecânica potencial mais cinética é meio de K xm quadrado. Sempre uma constante, que vai depender da minha constante elástica, da mola, e da amplitude. Né? Então, posso dizer que a minha energia mecânica é uma constante do movimento. Certo? A energia total do sistema é sempre uma constante. Tudo bem, gente? Beleza? Se quiser escrever a amplitude com a letra Azão maiúsculo, também pode. Ela está aqui, ó, meio de K Azão quadrado. Certo? Todo mundo pegou aí as passagens? Soma de seno, cosseno, energia constante. Tudo bem?
Beleza? E como é que fica, então, a representação dessa energia constante num gráfico? Vamos lá. Olha só. Então, aqui, ó, eu tenho as nossas energias, né, representadas aí ao longo do tempo e ao longo da posição. Tá? Então, vamos lá nesse gráfico aqui, ó, primeiro gráfico da esquerda. Então, nesse gráfico aqui, ó, a minha energia potencial, né? Ela tá aqui, ó. Essa energia em verde, né? Então, todo mundo que está em verde é a energia potencial elástica. Ok? E todo mundo que está em vermelho é a energia cinética. Por que que elas têm essa cara aqui? Né? Bom, primeiro porque elas são ali, né, as duas energias estão relacionadas com seno ao quadrado e cosseno ao quadrado. Tá? Então, olha só o que acontece no tempo zero. Né? Então, estou aqui no tempo zero. No tempo zero, a energia cinética é zero e a energia potencial elástica é máxima. Por quê? O que está acontecendo no meu tempo zero? Vamos lá fazer o desenho da nossa molinha aqui, ó. Vamos lá, tá aqui meu bloquinho. No tempo zero, eu estou na posição, né, de amplitude. Né? Aqui estaria o meu equilíbrio e aqui estaria o meu menos xn. Então, no tempo zero, eu estou aqui, ó. Eu estou distendido o meu bloquinho. Ele está aqui todo esticado para a direita. E a gente sabe que nas amplitudes de movimento, certo? A velocidade ela é zero. Justamente porque esse bloco tem que estar parado, né? E ele tem que estar, se ele estiver em movimento, ele está instantaneamente parado para estar invertendo o sentido de movimento. Então, no tempo zero, certo? Ele vai ter energia potencial máxima e energia cinética mínima, zero. Beleza? Tudo bem, gente? E aí, o que vai acontecer? Esse bloco, ele vai para a esquerda, certo? Ó, vai se locomover para cá. Quando ele está se locomovendo para cá, ele vai passar no ponto zero, que é o meu ponto de equilíbrio, certo? Esse ponto de equilíbrio, ele está representado aqui, ó. Então, nesse pontinho aqui, a minha velocidade, ela é máxima, né? Ou seja, a minha energia cinética é máxima. E a energia potencial, ela é zero. Justamente porque no ponto de equilíbrio, né, que é esse ponto que está aqui, o meu bloquinho, né, não está nem distendido, nem comprimido, né? A mola estaria relaxada de volta na posição de equilíbrio. Então, eu não tenho como calcular aí energia potencial elástica, não tenho distensão nem compressão da mola. E a gente já tinha visto também, né, que no ponto de equilíbrio a velocidade é sempre máxima, ou seja, aqui a energia cinética é máxima, né, nesse ponto aqui, e a energia potencial é zero. Aí o nosso bloquinho ele continua a vir aqui para a esquerda. Opa. Continua vindo para a esquerda até chegar nesse ponto aqui, que é o ponto de amplitude máxima à esquerda. O que acontece no ponto de amplitude? De novo, a nossa velocidade é zero, né? E eu tenho máxima compressão da mola. Então, se a gente olhar aqui, ó, que é justamente o meu período sobre 2, ok? Que é uma vez que eu comecei o movimento aqui do lado direito, né? A hora que eu chego do lado esquerdo, eu estou na metade do movimento, né? O meu período sobre 2. Então, nesse ponto aqui, a minha energia cinética é zero, novamente, né? Porque ele está parado, está invertendo o sentido de movimento. E a energia potencial, ela é máxima, novamente, né? Porque eu tenho aí a mola inteira comprimida.
E agora o nosso bloco ele começa a retornar para a direita. Okay? Vai passar de novo pela posição de equilíbrio. Então, na posição de equilíbrio, a velocidade é máxima novamente e a energia potencial é zero, porque a mola está relaxada. E aí ele vai retornar à nossa posição original, né, que é justamente aí o tempo completo de um período, aonde novamente a minha energia cinética é zero, porque ele está num extremo, né, de amplitude, e a energia potencial ela é máxima. Então perceba aí que há uma alternância, né, entre energias cinéticas e energia potencial ao longo do movimento. Né? Uma é máxima em um outro momento, outra é mínima e vice-versa. Porém, a soma das duas, que a minha energia mecânica é sempre uma constante, certo? Então, uma hora a energia mecânica vai ser só cinética, outra hora a energia mecânica vai ser só potencial e uma hora ela vai ser a combinação das duas. Tudo bem, gente? Beleza? Deu para pegar a ideia aí em função do tempo? Tranquilo? Ok. E agora vamos fazer aí em função da posição, né? Que é esse gráfico aqui que está do nosso lado direito. Ok? Então note agora aqui, ó, que o meu eixo horizontal é o eixo X, que é o eixo das posições. Então o que acontece? É basicamente a mesma coisa que a gente acabou de ver, né? Ó, aqui está a energia cinética em vermelho. E em verde está a nossa energia potencial. Então, ó, em termos das posições, quando eu estou no extremo de amplitude, né, que é justamente aqui no extremo direito, a minha energia cinética é zero, que o bloco está parado, ok? E a energia potencial, ela é máxima, né, porque eu estou aí com a mola distendida. Quando eu passo na posição de equilíbrio, aí a minha energia potencial é zero, justamente porque eu não tenho nem compressão nem distensão da mola, e a energia cinética ela é máxima, ok? Justamente porque a minha velocidade é máxima quando eu estou passando no ponto de equilíbrio. E, de novo, né, quando eu chego aí na minha amplitude esquerda, a energia cinética é zero, porque eu estou invertendo o sentido de movimento, momentaneamente parado, e a energia potencial ela é máxima. E, de novo, né, a soma das duas energias aí é uma constante. Beleza, pessoal? Tudo bem? Dúvidas? Ana Beatriz, Bianca, Bruna, Carol, Gabriel, Guilherme, Henrique, Cauã, Laís, Maite, Marília, Maxwell, Paula, Renato, Thaís, Suislaine, tudo bem, gente? Vocês estão dormindo do outro lado aí ainda? Ninguém tomou café de manhã? Sim, não, talvez. Tem gente que nem me respondeu aí. Chamei o nome aí, o pessoal ainda tá meio que zumbizando aí. Ficou alguma dúvida, gente? Tranquilo? Ok, então vamos lá. Vamos fazer exercícios, né? Aí. Então, primeiro exercício. Muitos edifícios altos possuem amortecedores de massa
cuja finalidade é evitar que os edifícios oscilem excessivamente por causa do vento. Em muitos casos, o amortecedor é um grande bloco instalado no alto de um edifício que oscila na extremidade de uma mola, movendo-se em um trilho lubrificado. Né? Então, para quem nunca viu isso, certo? Nesses arranha-céus, né? Português correto aí, a gente tem esses blocos gigantescos aqui, certo? Ligados por molas, né? Ó, aqui dá para ver as molinhas aqui, ó. Cada um aqui é uma mola, né? E isso aqui fica bem no alto do prédio, né? Ó, lá em cima, lá, né? Entre as vigas de metais lá, que é justamente para oscilar junto com o prédio, né? E servir aí de contrapeso, né? Por exemplo, conforme o prédio se inclina para a direita, o bloco se move na mesma direção, mas com uma certa defasagem, né? De modo com que o bloco, quando ele finalmente oscila para a direita, o edifício já está inclinando para a esquerda, né? Então a gente tem aí essa defasagem entre o movimento do prédio, né? Quanto mais alto, mais vento a gente tem, e esse bloco grandão aí de massa dentro dele, né, que serve de contrapeso. Então, imaginem que esse bloco, né, ele possui uma massa aí de 2,72 vezes 10 a quinta quilogramas, né, ou seja, aí cerca de 272 toneladas, né, não é nada pequeno, né, esse nosso bloco aí. E ele está oscilando com uma frequência de 10 Hz e uma amplitude de 20 centímetros. Aí a gente pergunta, né, qual é a energia mecânica total do sistema e qual é a velocidade do bloco ao passar pelo ponto de equilíbrio. Certo? Então, vamos lá. Né? Então, como é que a gente resolve esse probleminha aí? Primeiro, ele quer saber, né, qual é a energia mecânica do sistema. Então, a energia mecânica, a gente sabe, né, é aquela constante, né, que a gente tem aí. Ela é dada aí por meio de K xm quadrado, certo? Só que eu não tenho esse K, certo? A amplitude eu tenho, ok. Esse valor ele me fornece aí, é conhecido. Porém, a constante elástica não temos, ok? E aí, o que acontece? Eu preciso primeiro achar o K, né? Então, eu vou usar aquela relação aqui do ômega igual a raiz de K sobre M, né? Para poder estar achando quem é o K. Então, eu tiro raiz, tiro o quadrado dos dois lados, descubro aí que o meu K ele é M ômega ao quadrado. E o ômega ele não fornece também, né? Ele fornece a frequência. Então, vamos lembrar aí que o ômega é 2πf, né? E essa frequência aqui, ela sim é dada no problema. Então, eu vou substituir o meu ômega por 2πf ao quadrado. Então, vamos lá calcular o nosso K. Então, a massa está aqui, ó. Ele tinha fornecido 2,72 vezes 10 a quinta quilogramas. Aqui é todo mundo ao quadrado, né? Então, é 2π ao quadrado. E aqui a frequência, faltou um quadradozinho aqui, ao quadrado também. E aí vamos encontrar esse valor. Ok? Todo mundo com calculadora aí, galera? Faz essa continha para mim. Vê se vai dar esse valor mesmo aí. 2,72 vezes 10 a quinta, vezes 2π ao quadrado, vezes 10 ao quadrado. Confere aí. Eu estou falando aqui, é só fazer a continha, né? Mas, às vezes, a calculadora faz aqueles truques na gente, né? Confere aí, por favor. Vê se vai dar esse valor aí mesmo. Bateu? Ok. Alguém mais fez? Só a Isabelle fez?
Lembrando que calculadora é calculadora e celular é celular, né? Então, não usem o celular aí para fazer contas. Usem a sua calculadora científica. Beleza. Bom, uma vez agora que nós temos o valor do K, né? Basta eu substituir aí na nossa equação de energia. Né? Aqui ele está calculando a energia no ponto, sendo o ponto máximo, né? Ó. Então, aqui, ó, meio de K x quadrado. Né? O K nós encontramos, esse 1,07310 a nona, a amplitude 0,20 metros, né? E esse valor aqui vai dar uma energia de 2,1 vezes 10 a sétima joules. É uma baita de uma energia, né? É também um bloco daquele tamanho, né? Então temos uma energia total aí bem grande. Então essa é a resposta do nosso item A. Ok. Agora no item B, ele quer a velocidade do bloco ao passar pelo ponto de equilíbrio. Então esse aqui é o nosso item B. Bom, ao passar pelo ponto de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio é o x igual a zero. Então, nesse ponto aqui, eu tenho apenas energia cinética. Né? A parte potencial da minha energia, ela é zero. Então, a minha energia, que é uma constante, continua sendo essa constante. E o termo da energia potencial aqui, ó, ele é zero. Justamente porque eu estou aí na posição x0. Então, teremos apenas energia cinética, que é meio de mv quadrado. Então, ó, massa, o meio, né? E a minha incógnita está aqui, que é a velocidade ao quadrado. Então, eu tenho aí que fazer uma continha, né? Vocês vão fazer essa continha para mim aí. Essa velocidade, ela vai ser, na hora que eu isolo aqui, ó, vai ter uma raiz de 2 vezes 2,147 vezes 10 a sétima, dividido por 2,72 vezes 10 a quinta. Confere aí, vê se esse valor vai estar batendo aqui com esse 12,6 metros por segundo. Aqui é um vezes, viu? Confere aí, gente. Vamos ver se vocês estão bons de conta. Bateu aí? Quem mais conseguiu fazer? Beleza. Maravilha, então. Então, esse foi o nosso exercício aí. Né? Encontramos a energia total e a velocidade no ponto de equilíbrio. Ficou alguma dúvida aí, gente? Tranquilo? Tudo bem? Certinho? Vamos fazer mais um exercício? Vamos lá. Então, temos aí, ó, outro exercício. A figura mostra a energia cinética de um oscilador harmônico simples em função da posição x. A escala vertical é definida por Ks 4 joules. Como assim escala vertical? Bom, isso significa que esse cara aqui, ó, né, ó, vale 4. Ou seja, esse outro tracinho aqui está valendo 2 e esse ponto aqui em cima está valendo 6. Então, a gente tem que saber identificar aí qual é a escala. Então, se o KS vale 4, ok? Cada tracinho aí está valendo 1 ponto. Beleza? Aí ele pergunta qual é a constante elástica.
para esse gráfico de velocidade. Bom, o que a gente sabe aqui? Que na posição de equilíbrio, a velocidade é máxima. Né? Dá para ver isso no gráfico. Né? Então, na posição x igual a zero, a minha velocidade aqui, a minha energia, ela é máxima e ela vale 6 joules. Ok? Então, a gente tem aí essa nossa energia no ponto máximo. Nesse ponto, né, a gente sabe também que a energia potencial elástica é zero, né, justamente porque a mola não está nem comprimida, nem esticada, certo? Então, ela está na posição de equilíbrio. Assim, no ponto x igual a zero, toda a energia cinética é igual à energia mecânica do sistema. Então, a gente pode fazer essa relaçãozinha aqui, né? Energia mecânica é igual a cinética, que é igual a meio de kxm², né? Uma vez que a minha energia mecânica é uma constante. Pelo desenho do gráfico aqui, ó, né? Nos pontos aonde a minha energia cinética é nula, né? São os extremos que estão valendo aí 12 centímetros, certo? Aqui eu coloquei em metros aqui. Não, mas 0,12 metros, tá certo. Né? São 12 centímetros, 0,12 metros. Então, basta nós calcularmos, né, aí a constante. Eu sei que no ponto máximo a energia cinética é justamente igual à energia mecânica, né? Então, esse 6 que está aqui é a minha energia total, meio de kxm². O meu xm está aqui, ó, 0,12 ao quadrado, e o k é a nossa incógnita. Fazendo esse cálculo, né, isolando o K aí, vamos chegar em 833,33333 newtons por metro. Ok, beleza, galera? Deu para pegar a ideia aí? Tranquilo? Nenhuma dúvida? Ok. Vamos dar sequência aqui, então. Vamos falar do pêndulo simples, não é? O que é o pêndulo simples, né? Já viram pêndulo na vida, já? Né? Qualquer pedrinha que se amarra num barbante, certo? Ela vira um pêndulo, né? O pessoal usava muito nos desenhos do Tom e Jerry, do Pica-Pau, para hipnotizar as pessoas, né? Aquela durma, durma, né? Também serve aqui para conteúdo de aula de física também, né? Fazer as pessoas dormirem. É o pêndulo simples, né? Ele está sempre aí bem definido, né? Como sendo uma massa M ligada numa corda e está oscilando, né? Essa corda está presa numa extremidade aí no teto ou na mão de uma pessoa, ok? Então, vamos tentar analisar aí a ideia do nosso, a dinâmica, né? Do nosso pêndulo simples. Então, aqui, ó, eu vou supor que o fio não tem massa, né? E seja um fio inextensível, são as primeiras considerações aí. O peso é considerado como sendo uma massa pontiforme, né, apenas uma bolinha, e a força restauradora sobre o peso é proporcional a seno de θ, né, e não a θ. Então, para um pequeno valor de ângulo, né, o seno de θ é igual a θ, então o movimento é aproximadamente um movimento harmônico simples, né? Lembrando aí que porque o movimento do pêndulo, né, ele é um movimento de vai e volta, vai e volta. Então, a gente pode considerar ele como sendo um MHS. Ok? Só que no MHS, certo? A gente tem aí a proporcionalidade em relação a seno de θ, né? E não a só o θ aqui. Lembrando da nossa energia, né? Que era kx² sobre 2. É como se eu estivesse avaliando aqui o x em termos da variável angular. Tá?
Vamos entender aqui como é que eu chego na equação, como é que eu posso estar dizendo que o pêndulo é um movimento harmônico simples. Olha só. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, né? Vou fazer a dinâmica do movimento. A gente não teve aula de dinâmica ainda, né? Mas eu vou tentar fazer uma analogia aqui que vocês vão estar pegando a ideia. Então, olá. Eixo Y, né? Então, tem que fazer análise de forças. No eixo Y, aqui, ó, seria esse eixo que está passando aqui, ó, que é o eixo do fio. Ok? Nesse eixo aqui, certo? Eu tenho a força de tração apontando para cima. E eu tenho a componente PY do peso, né? Ó, aqui eu tenho uma decomposição PY, PX, certo? E o PY apontando para baixo. Então, no eixo Y, que é o eixo do pêndulo vertical, não há movimento, né? Ele não tem um movimento vertical. Esse pêndulo ele não está subindo e descendo, né? Então, eu posso dizer que no eixo Y, as forças estão se cancelando, né? Então, a tração se iguala com o componente vertical do nosso peso. Já no eixo X, quando eu aplico a segunda lei de Newton, aí sim eu tenho uma força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração, né? E a minha componente X é esse aqui, ó, mg seno de θ. Então, temos mg seno θ, que é a minha força resultante, né, que é o px, é igual a massa vezes a aceleração. Então, a massa aqui ela é uma componente que não importa nas nossas contas, né? Então, posso ficar cancelando. E aqui eu encontro que a aceleração é igual a g seno de θ. Ok? Então, é segundo a lei de Newton, a força resultante na direção do movimento. Tudo bem, gente? Estão acompanhando aí? Alguma dúvida? Por enquanto tá tranquilo, né? Que a gente só fez aí análise de forças, né? Segundo a lei de Newton aí. Acredito que todo mundo viu aí no ensino médio, por mais ruim que deva ter sido, né? A parte aí de força igual a massa vezes aceleração. Acredito que todo mundo deve ter pelo menos visto uma pincelada sobre isso. Porém, o que acontece? A gente está lidando com o movimento circular do pêndulo, né? Então, a minha aceleração, que é esse termo que está aqui, ó, no caso, ela vai ser a minha aceleração que eu vou chamar de tangencial, né? Porque ela está sempre tangente ao movimento, né? Então, aqui, ó, se eu desenhar no meu probleminha aqui, ó, né? Imagina que a bolinha está aqui, certo? A força vai estar sempre tangente ao movimento. Se a bolinha estiver aqui, ó, a força vai estar sempre tangente ao movimento, né? Então, a minha aceleração, ela é a componente tangencial, certo? Do movimento. E a gente escreve essa aceleração tangencial, né, em termos do que eu chamo de aceleração angular, né? Então, o A, que é a minha aceleração, é a aceleração tangencial, que é escrita como sendo a aceleração angular vezes o comprimento do fio, que é o L, né? A gente vai estudar isso lá em Física 2, aí, Deus quiser, aí no semestre que vem, né? Na parte de cinemática de rotação, né? Quase no final do curso já. Mas aqui fica já registrado que a aceleração tangencial é escrita como a aceleração angular vezes o comprimento aí, né? Pode ser raio, né? Ou pode ser também, no caso do pêndulo, o comprimento do fio. E essa aceleração angular, esse alfa, né? Como a gente tem aí na própria, a gente viu, né? Já aqui na nossa ondulatória, né? A velocidade é a derivada da posição no tempo e a aceleração é a derivada da velocidade no tempo, ou a segunda derivada da posição no tempo. Como aqui a gente está lidando com ângulos, certo? Então, a minha aceleração angular,
ela é a segunda derivada da posição angular θ no tempo, né? Então, derivada segunda da nossa posição angular. Essa é a nossa aceleração alfa aqui, aceleração angular. Vocês podem até ficar meio que olhando essa definição aqui. O que é esse θ com dois pontinhos em cima? Né? Geralmente, esse θ com dois pontinhos, né, eu uso para derivadas no tempo. Né? Então, por exemplo, quando você coloca aqui x ponto, é a primeira derivada de x no tempo. Quando você coloca x dois pontos, é a segunda derivada de x no tempo. Tá? E essa notação de ponto, ela vale única e exclusivamente para derivadas no tempo. Né? A gente usa, né, f', f duas linhas, né, para a primeira, segunda, terceira derivada, 3 linhas, né? Só que essas funções em linha, elas são derivadas da posição, né? Então, a derivada em relação a x, derivada em relação a y, né? Segunda derivada em relação a x, terceira derivada em relação a x. Então, o linha, né, é usado aí para derivadas na posição. O pontinho em cima é único e exclusivamente para o tempo. Então, sempre quando você vê alguma variável com um ponto em cima, ou dois pontos, essa é uma variável aí que está sendo derivada no tempo. Tá? Por isso que eu pude escrever aqui θ dois pontos, né, que é a segunda derivada de θ, que é a minha posição angular no tempo, que é o nosso alfa. E aqui eu tenho também um outro truque, que para pequenos ângulos, o nosso seno de θ é aproximadamente θ. Tá? Para pequenos ângulos, que eu digo aí, até 1, 2, 3 graus, né? Não passando disso. Tá? Então, para pequenos ângulos, o nosso seno de θ é igual a θ. Se eu juntar tudo isso na nossa equaçãozinha aqui, o que vai acontecer? Né? Nessa expressão aqui, ó. Vamos juntar aqui, ó. Combinando todos esses termos, vamos ter o G, o seno de θ é o próprio θ, ok? O A vai ser alfa sobre L, né, que é derivada segunda de θ no tempo. Com isso, combinando todos eles, eu tenho essa equação aqui, ó. θ dois pontos menos G sobre L, θ igual a zero. Isso aqui é o que eu chamo de equação diferencial para o pêndulo. Por que equação diferencial? Porque ela envolve uma derivada, né? No caso aqui é uma derivada segunda. Vocês já chegaram a ver equação diferencial? Alguém já ouviu falar desse termo aí? Sim, já viram? De primeira ordem, olha que beleza. Aí sim, hein? Bom, essa daqui é uma de segunda ordem, ok? E a gente vai perceber que essa equação aqui, ela é extremamente parecida com aquela equação aí que a gente viu na atividade assíncrona de sexta-feira. Olha só. Então, essa equação aqui, ó, que é a equação EDO, né? Ó, a solução dela, certo? É dada por essa expressão aqui, ó. A cosseno ômega t mais φ. Uai, essa aqui é a equação do movimento harmônico, não é mesmo? Não é que a gente está estudando? Então, ó, essa aqui é a nossa equaçãozinha. Beleza? Então, a equação que descreve o movimento do pêndulo, né, é a mesma equação que descreve um movimento harmônico simples, né, de um bloquinho massa-mola. Só que a nossa função está em termos do ângulo agora, né, e não de x. Aqui, a nossa aqui era x de t igual a xm cosseno ômega t mais φ. Né? Aqui não, aqui agora estamos em termos do ângulo. Porém, a cara da equação é a mesma coisa, certo? Se eu comparo essas equações com aquela equação de força do MHS,
né? Lembrando aí que quem assistiu a aula de sexta-feira, assíncrona, né? A gente chegou nessa relação aqui, quando eu fiz a segunda lei de Newton, né? A aceleração era ômega ao quadrado x de t, aonde o meu ômega era k raiz de k sobre m. Se eu comparo essa expressão aqui, ó, com a do pêndulo, né, eu vou ter a minha aceleração, que no caso é a aceleração angular, alfa de t, é igual a ômega ao quadrado θ, certo? E nesse caso, o nosso ômega ao quadrado, ele é g sobre L, né? Ou seja, o ômega é raiz de g sobre L. Tá? Então, a minha frequência angular do pêndulo, né, ela vai depender de outros fatores. Ela vai depender da gravidade e vai depender do comprimento do fio, certo? Então, temos aí essa relaçãozinha para a frequência angular quando é um pêndulo envolvido. Né? Aqui, esse ômega raiz de K sobre M é para quando temos aí justamente uma massa mola envolvida. Aqui não, aqui temos um pêndulo envolvido. Se eu pegar a equação do período, né, ó, comparar aí o nosso ômega com 2π sobre o período, né, igualando as duas aí, eu consigo definir a relação período igual a 2π raiz de L sobre G. Esse aqui é o período de oscilação de um pêndulo, que depende apenas do comprimento do fio, não depende da massa, não depende do ângulo, né? Quer dizer, se eu tiver com pequena amplitude. Então, a gente tem aí essa relaçãozinha para o comprimento do período do pêndulo, né? Ó, se eu te comparar com o período do massa-mola, né? Ó, era 2π raiz de m sobre k, né? Bem parecido aí as expressões, né? Certo? Esse aqui era do massa-mola. Quando eu comparo com a do pêndulo, a gente tem aí justamente aí as expressões extremamente parecidas. Tudo bem, gente? Beleza? Não, Gabriel, porque no caso aqui, né, eu estou lidando com o eixo de movimento angular, né? Eu acabei omitindo aí essa informação porque a gente ia ficar muito preso aí nessa análise de forças que a princípio não é importante para nossa aula aqui agora, né? Porque a gente está lidando, quando eu lido com movimento angular, né, eu estou lidando com variáveis polares, né? Não sei se você já escutou esse termo aí, coordenadas polares, né? A gente tem coordenadas cartesianas que eu chamo aí de x e y e coordenadas polares que eu chamo de r e θ, né? Então, na realidade, eu estou avaliando o eixo x, né, do ponto de vista polar, que é o ponto de vista angular, né? Então, sempre aqui, ó, em qualquer ponto, ó, né, se eu pego esse ponto aqui, aí o eixo y, ele se cancela. Se eu pego outro ponto aqui, ó, por exemplo, né, o meu eixo x, ele vai estar sempre coincidindo com o eixo de movimento, né? Aí o eixo y vai estar aqui de novo, ó, tração e py, eles vão estar sempre se cancelando, porque eu vou estar fazendo a análise sempre no movimento aqui, que é o que a gente chama de angular. Tudo bem? E essa aceleração centrípeta que você comentou, né, eu escrevo ela em termos ali da aceleração angular. Beleza? Então, essa é a nossa relaçãozinha aqui para o pêndulo, certo? Período e o período do movimento harmônico simples. Para completar esse conteúdo de energia, né, eu posso aí estar também relacionando as energias do pêndulo, né, com o movimento, né? Então, imagine aqui, ó, ao longo do movimento do pêndulo, né, eu tenho aquela variação de energia também ocorrendo. Como assim aquela variação de energia? Suponha que eu estou aqui, ó, né, começando o movimento no item posição A. Bom, vamos começar aqui, ó, posição C.
Então, ó, nesse caso aqui, ó, o que acontece? O meu pêndulo ele está no extremo direito. Se ele está no extremo direito, né, a velocidade dele é zero e a energia potencial, que no caso agora é a energia potencial gravitacional, né, que é dada aí como sendo mgh, né, é a nossa energia potencial gravitacional, ela é máxima, certo? Então eu não tenho energia cinética e eu tenho apenas energia potencial. Quando esse pêndulo começa a oscilar, ok? Aí a energia passa aqui, parte cinética, parte potencial. Quando ele passa no meio do movimento, de novo, a minha velocidade é máxima, né? Aqui apontando para a esquerda, negativa, né? Então aqui eu tenho apenas energia cinética máxima, meio de mv quadrado, né? Que é justamente o que acontece com o nosso sisteminha massa-mola, né? Quando ele está passando aí no ponto de equilíbrio, né? Que é o ponto central ali, a energia cinética é máxima, a velocidade é máxima. E aí, de novo, ele começa a subir. Eu tenho uma mescla de energia cinética e energia potencial. E quando ele chega no extremo esquerdo, certo? Ó, a velocidade tem que ser instantaneamente igual a zero para que ele inverta o sentido de movimento, né? E eu tenho apenas energia potencial novamente. A energia cinética é zero. E ele continua a oscilar, passa novamente por um equilíbrio aqui dos dois, chegando no ponto central, que é o outro ponto de equilíbrio, né, onde minha energia cinética é máxima aqui. Né? Olha só. A velocidade sempre ali máxima quando ele passa no ponto de equilíbrio. Então eu tenho justamente, né, a mesma análise aí das energias. Então quando ele está nos extremos, apenas energia potencial. Quando ele está no meio, apenas energia cinética. E a energia total do sistema, ela não muda, ela é conservada, né? Minha energia mecânica aí constante. Então a minha análise de energia é basicamente a mesma aqui para o pêndulo. Beleza, gente? Tudo bem? Alguma dúvida? Perceberam aí que os movimentos são extremamente parecidos, né? Eu posso fazer uma análise aí basicamente igual, né? Tanto do ponto de vista de energia, quanto do ponto de vista de equação de movimento. É basicamente a mesma coisa. Certo? Para a gente fechar a aula de hoje, né? Vamos comparar aí as nossas equações das posição, velocidade e aceleração, né? Com um movimento harmônico simples e um movimento circular uniforme. Então, o que acontece? O movimento harmônico simples, ele é a projeção do movimento circular uniforme em um diâmetro de uma circunferência ao longo do qual o movimento acontece. Então, o que é um movimento circular uniforme? Então, a gente tem aí um círculo, certo? E a velocidade, né? O módulo da velocidade, ele é constante, né? Ao longo do movimento aí. Tá? Então, imagina que eu estou aqui, ó, com o meu pezinho, né? Meu pelinha é uma partícula que descreve essa circunferência. Então, está aqui o meu pelinha. Quando eu projeto, né, a posição P, né, ao longo ali do meu eixo X, aqui de movimento, o que vai acontecer? Essa projeção X de T aqui, ó, ela está no eixo dos cossenos, né? Porque numa circunferência trigonométrica temos aqui cossenos e senos. Então, na hora que eu projeto esse cara de cá, ó, essa setinha vermelha, ele é o meu x de t. O ângulo em relação ao movimento que essa circunferência está descrevendo é um ômega-t mais φ. Né? E o raio da minha trajetória é a própria amplitude do movimento. Né? Então, quando eu projeto aqui essa setinha vermelha, eu encontro justamente a equação
do MHS, né? XM cosseno ômega T. Então, essa é a nossa relaçãozinha aí, né, para coordenada cosseno. Tudo bem? Ou se você quiser também, né, esse cara aqui, ó, nesse triângulo, né, que é o nosso triângulozinho, né, o x de t é o cateto adjacente a esse ômega t aqui, né? Então, a gente tem justamente aí, em relação ao cosseno, a projeção dele sendo calculada. Para a velocidade, né? Então, aqui no ponto P', a velocidade é sempre tangente à trajetória, a gente vai ver isso depois ainda, mas a velocidade ela é tangente à trajetória, né? Se eu tivesse, por exemplo, num ponto aqui, a velocidade estaria tangente a esse ponto. Se eu tivesse um outro ponto aqui também, a velocidade também estaria tangente ao ponto. Então, nesse ponto aqui, a velocidade é tangente, ok? E o que acontece? Eu vou projetar esse ponto aqui, ó, para cá, que é o meu ponto P. E o vetor velocidade, ó, eu vou projetar ele aqui para baixo também. Então, esse cara que está aqui é o meu vetor V. Já esse ângulo aqui, ó, se você pegar esse triângulo, aqui, ó, vamos lá. Deixa eu ver o triângulo. Esse triângulozinho aqui, ó. Esse ângulo é o mesmo ângulo que está aqui dentro. É o ômega t mais φ. E aí o meu vetor velocidade, certo? Que estaria aqui, ó. É o mesmo. Ele está no cateto oposto a esse ângulo. Então, se ele está no cateto oposto, né, ele está relacionado com o seno. A amplitude da minha velocidade é ômega xm. E como o meu ponto está se movendo para a esquerda, né, na rotação aí do sentido anti-horário, aqui eu teria um sinalzinho de menos. Por isso que a velocidade aí pode ser escrita a partir dessa expressão, né, na relação aí com o movimento circular uniforme. E a aceleração, a mesma coisa, né? Então, a aceleração nesse ponto P aqui é a aceleração que eu chamo de centrípeta, né? Ela aponta aí radial para o centro. A aceleração centrípeta ela pode ser escrita aí como ômega ao quadrado vezes o raio, né? No raio aí ela é basicamente a nossa amplitude. Quando eu projeto esse vetor aqui, certo? Eu posso estar fazendo novamente aí análise do triângulo, né? Que esse cara está me fazendo. Então, a amplitude ômega ao quadrado seno ômega ao quadrado xm, né? E, de novo, né? Como esse vetor está apontando para dentro, negativo, tá aqui com o cosseno ômega t mais φ. Então, eu posso estar projetando tanto posição quanto velocidade quanto aceleração ao longo ali do movimento uniforme, né? Então, o movimento circular uniforme, ele é uma descrição do movimento harmônico simples também. Ok, galera? Tranquilo? Beleza? A gente vai fazer uma outra análise dessas projeções daqui a umas 2 ou 3 aulas, quando eu chegar numa parte para falar de fasores, né? Que eu vou estar falando de ondas estacionárias, e aí a gente vai definir aí o que a gente chama de fasores, né? Eu vou voltar nessa análisezinha aqui em relação ao movimento circular uniforme e as projeções. Beleza? Alguma dúvida? Tudo bem? Se não temos dúvidas, né? Aqui ficam exercícios aí para serem entregues. Eu coloquei dia 12 aí, né? Então vocês têm aí bastante tempo para estar resolvendo. Então são 4 exercícios para serem entregues no dia 12.
aí em relação à energia. Beleza, pessoal? Se não temos dúvidas, então ficamos por aqui e até sexta-feira. Não tem resposta porque ele é muito fácil, Guilherme. Né? Você vai usar a equação do pêndulo, né? A gente acabou de definir a equação do pêndulo, né? 2π raiz de G sobre L, né? Então, você vai achar o ômega, né? Que você tem a amplitude, certo? Então, você tem que só jogar na equaçãozinha ali, né? É só comparar lá. Por isso que ele não tem resposta. Ele é muito fácil. Beleza? Um abraço, então, gente. Tudo de bom e até sexta-feira. Se cuidem aí. Tchau, se cuidem. Abraço. Até mais.